Olá! Os reitores das universidades federais brasileiras são escolhidos pelo Presidente da República. O presidente recebe uma lista com 3 nomes e escolhe quem vai ser o reitor. No caso da Universidade Federal do Ceará, esses 3 nomes são indicados pela comunidade acadêmica a partir de uma votação feita com todas as pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica. Nessa votação, a comunidade acadêmica é dividida em 3 categorias: professores, técnicos administrativos e estudantes. E cada categoria tem um peso diferente. Então, o voto de cada pessoa não é igual se ela pertencer a uma categoria diferente da outra. E várias pessoas têm dúvidas sobre como funciona a fórmula que faz esse cálculo do índice dos candidatos. Então, nós vamos ver nesse vídeo a fórmula utilizada, eu vou explicar essa fórmula e fazer mais alguns comentários sobre ela. Essa é a fórmula utilizada para calcular o índice de votação dos candidatos. O índice de cada candidato é calculado pela soma de 3 partes, essas 3 partes aqui. Cada uma delas é a mesma coisa, é o peso da categoria vezes o número de votos que o candidato recebeu vezes o número total de eleitores daquela categoria. Então aqui nós temos a categoria docente, representada pela letra D, a categoria dos técnicos, representada pela letra T, e a categoria dos estudantes, representada pela letra E. Então, o índice do candidato I, a gente costuma chamar de I, J, K e assim por diante. Então, o índice do candidato vai ser o peso da categoria docente vezes o número de votos recebidos pela categoria docente, o número de professores que votou no candidato, dividido pelo número total de professores habilitados a votar, mais o peso da categoria dos técnicos vezes o número de votos recebidos pelo candidato de técnicos, dividido pelo número total de técnicos que podem votar, mais o peso da categoria dos estudantes, vezes o número de votos dos estudantes no candidato I, dividido pelo número total de estudantes. Então, dessa forma, a gente chega a um resultado, a um índice, que é o índice de votação do candidato. Aqui nós temos um exemplo de votação, um exemplo fictício. Nesse exemplo, nós temos um total de 250 professores, 70 técnicos e 4.000 estudantes. Os pesos dos professores é 70, o peso dos técnicos é 15 e o peso dos estudantes é 15. Dos 250 professores, 150 votaram no candidato I, dos 70 técnicos, 30 votaram no candidato I, e dos 4.000 estudantes, 1.000 votaram no candidato I. Fazendo os cálculos, nós chegamos ao resultado de 54,32. O que esse número significa? Ele representa o percentual do total de votos possível, do total de eleitores aptos, o percentual que votou no candidato. Agora, um percentual ponderado pelo peso de cada categoria. Antes de prosseguir discutindo a fórmula, eu gostaria de discutir alguns conceitos antes. Primeiro, o que é mais democrático? Que tipo de votação é mais democrático? Nós estamos acostumados com a votação para as eleições nacionais, eleições municipais e estaduais, em que cada eleitor tem um voto, o peso do voto de cada eleitor é 1, mas existem situações, existem tipos de voto, sistemas de eleição eleitorais em que isso não ocorre. Por exemplo, nas eleições para presidente dos Estados Unidos, quem elege o presidente, na verdade, são os estados. E como o estado é considerado como se fosse um organismo único, o candidato mais votado naquele estado recebe todos os votos dos delegados daquele estado. Então, nesse caso, nós temos uma situação em que cada categoria representa um voto. Só 2 estados nos Estados Unidos têm um sistema diferente. Em 48 estados, todos os delegados de cada estado votam no candidato que recebeu o maior número de votos. Então, se, por exemplo, um candidato tiver 51% dos votos e o outro 49% dos votos válidos, aquele que teve 51% leva 100% dos votos dos delegados do estado. Então, cada categoria ela é considerada como se fosse uma unidade. Tem uma outra situação que é o voto paritário, que cada categoria, no caso da universidade, que são 3 categorias, cada categoria teria 1/3 do peso. Então, e aí os votos seriam distribuídos, aqueles pesos que nós vimos que era 70, 15 e 15, passariam a ser 33,33, 33,33, 33,33. Então, nesse caso, seria o voto paritário. Uma outra discussão a ser feita
é sobre coeficiente de participação versus votos válidos. Nas eleições brasileiras e na maioria das eleições, o que determina a votação do candidato é o número de votos válidos, ou seja, são descontados os votos nulos, são descontados os votos em branco e são descontadas as abstenções e se considera apenas os votos que foram dados a algum candidato. E o percentual de votos de um candidato é calculado a partir do total de votos recebidos pelos candidatos. No caso da votação na Universidade Federal do Ceará, o percentual é calculado não pelos votos válidos, mas pelo total de eleitores. E qual a implicação disso? Isso, de certa forma, pode ser entendido de duas formas diferentes. Uma é como um incentivo à participação, porque nas categorias que tiverem baixa participação vão acabar perdendo peso. Então, se uma categoria tem, voltando para o exemplo aqui, uma categoria como os estudantes tem 4.000 estudantes, só 25% deles votaram, então a gente vai ter desses 15%, somente um quarto de 15% está participando aqui. Então, o peso já é bem menor do que 70%, e aí só um quarto desse peso está efetivamente sendo contado. No caso dos professores, um percentual maior participou, então vai ser um percentual maior de 70%. Então, no caso da eleição na universidade, da votação, da consulta na universidade, o coeficiente de participação é o que é utilizado para calcular o peso total. Então, como eu falei, isso serve para incentivar a participação. Isso também, do ponto de vista democrático, a gente pode dizer que tem a utilidade de fazer com que conte mais o voto das categorias que estão mais interessadas na eleição. As categorias que não estão preocupadas com a eleição não teriam peso excessivo, porque, por exemplo, se uma categoria não tiver interesse nenhum na eleição e só uma pessoa votar, ela teria todo o peso daquela categoria. Então, essa é uma certa vantagem de nós termos esse coeficiente de participação. Mas uma outra possibilidade de explicação de por que esse coeficiente de participação foi adotado pode ser o contrário. Não é uma preocupação democrática, mas uma preocupação de exclusão. A categoria que costuma ter maior abstenção é a dos estudantes, e se for levado em consideração esse índice de participação, esse coeficiente de participação, o peso dos estudantes diminui mais ainda. Talvez esse seria, então, uma outra possibilidade de explicação para a adoção desse índice de participação. Como eu não conheço a história que levou à adoção dessa fórmula, então não sei qual o propósito dela. Mas essas seriam duas possibilidades. Uma outra questão que a gente pode discutir é sobre os terceirizados. A universidade, além de professores, técnicos administrativos e estudantes, conta também na sua comunidade com funcionários terceirizados, e eles não estão na fórmula. Então, eles são excluídos da fórmula. Então, essa é uma outra questão a ser discutida. Uma outra coisa a ser discutida são os interesses de cada categoria. Como a comunidade é formada por essas três categorias, então é interessante verificar qual candidato costuma receber mais votos de qual categoria e poder analisar os motivos. Todos têm um interesse em comum, que é a realização de pesquisa de ponta, ensino de qualidade e atividades de extensão efetivas. Mas cada categoria vai ter alguns interesses específicos. Por exemplo, de uma maneira geral, os professores vão estar mais interessados na atividade de pesquisa do que na atividade de ensino. E os estudantes, por sua vez, vão estar interessados que os professores se dediquem mais à atividade de ensino, porque quanto mais houver dedicação dos professores à atividade de ensino, mais os estudantes vão aprender em menos tempo. Mas quanto mais se dedicarem à atividade de ensino, menos os professores vão ter tempo para a pesquisa. Então, nós temos algumas divergências de interesses, tem vários outros casos que poderiam ser discutidos, e é interessante ver no resultado de uma votação qual categoria está indicando mais um candidato ou outro. Agora, uma outra coisa que a gente pode discutir também é se a escolha para reitor e a escolha para diretor se deveria realmente ser algo democrático. Por um lado, nem precisaria ser. Por quê? Porque a universidade é financiada pelo povo brasileiro e, considerando isso, o melhor sistema de escolha de gestores
será aquele que aumente a probabilidade de escolha de um gestor que faça o que é melhor para o povo brasileiro: ensino de qualidade, pesquisa de ponta e extensão efetiva. Se a escolha pela própria comunidade tiver o risco de resultar em um resultado corporativista, então, nesse caso, seria melhor que a escolha nem sequer fosse feita pela universidade. Mas, no caso, pelo menos da universidade, nós temos uma outra questão, que é a da autonomia universitária. Quem é que tem conhecimento suficiente para decidir o que vai ser ensinado e o que vai ser pesquisado na universidade? Se não forem os próprios professores que decidem o que vai ser ensinado num curso de química, o que vai ser pesquisado para avançar o conhecimento da ciência na física, quem vai decidir isso? Os políticos? Os políticos não têm o conhecimento científico necessário para tomar essas decisões. Então, no caso da universidade, não dá para colocar a decisão sobre o que vai ser pesquisado, sobre o que vai ser ensinado, nos políticos ou em outra categoria fora da universidade. É a própria universidade que tem que fazer isso, porque a universidade é a que é responsável pelo desenvolvimento de conhecimento novo, pela inovação. Então, nesse caso, não dá para quem não tem o conhecimento necessário para essa inovação decidir como fazer essa inovação. Então, no caso da universidade, é necessário haver autonomia para essas decisões. E essa autonomia implica em autonomia de gestão também. Então, mesmo que o sistema eleitoral não seja o mais perfeito em termos de atender ao critério de atender da forma melhor possível o povo brasileiro, mas não existe um outro sistema melhor. Porque um político que não conhece a pesquisa pode obrigar a universidade a fazer algo que vai ser pior para a pesquisa e para o ensino e, portanto, pior para o povo brasileiro. Então, a gente fica numa situação que não tem jeito, é a própria universidade que tem que conseguir se autogerir. Então, a própria universidade tem que se autogerir, então é interessante que ela própria escolha quem vai ser o gestor da universidade. Agora, uma observação, que eu já falei, a votação ela é apenas uma consulta, ela não é uma eleição propriamente. Então, atualmente, a autonomia universitária está sendo levada em consideração apenas na indicação de 3 nomes para a lista tríplice, mas, no final das contas, quem escolhe quem vai ser o reitor é o presidente da República, que, portanto, um político eleito pelo povo brasileiro. Então, nós temos uma mistura dos 2 princípios que eu comentei aqui sendo atendidos na escolha dos reitores. Bom, vamos ver agora como funciona na prática algumas propostas existentes, além da proposta de peso de 70, 15 e 15, tem a proposta do voto paritário e de voto igualitário. Então, nós temos aqui uma primeira planilha que vai exemplificar qual o peso da categoria e, dependendo do peso da categoria e do número de eleitores, qual o peso de cada indivíduo naquela votação. Então, por exemplo, se nós tivermos uma situação de uma unidade acadêmica com 300 professores, 100 técnicos e 4.000 estudantes, e se o sistema de votação for seguindo os pesos 70, 15 e 15, então o peso da categoria dos professores, categoria P, é 70, o peso dos técnicos é 15, o peso dos estudantes é 15 também. Com essa quantidade de professores, o peso de cada indivíduo, ou seja, se todos votassem, o peso de um indivíduo na votação, no caso de um professor, vai ser o peso da categoria dividido pelo número de professores. Então, nesse caso, 0,23. O peso dos técnicos, igualmente, vai ser o peso da categoria, 15%, dividido pelo número de indivíduos, que são 100 indivíduos. Então, dá 0,15%. Ou seja, cada professor tem um peso de 0,23% do total possível da votação que um candidato pode alcançar. Cada técnico tem um peso de 0,15% do total possível que um candidato pode alcançar. E fazendo o mesmo cálculo, cada estudante tem 0,00 alguma coisa do peso possível que um candidato pode alcançar.
No sistema paritário, que é um sistema que está sendo muito discutido e adotado em várias universidades, em que cada categoria tem um peso igual, o peso das categorias é 100 dividido por 3, que arredondando é 33,33 para cada categoria. E levando em consideração essas quantidades, isso implica em um peso de 0,11 para essa unidade acadêmica. Seria 0,11 para os professores e 0,33 para os técnicos. E os estudantes aumentam para 0,01. Observem que, nesse caso, os professores que antes tinham um peso maior do que os técnicos, agora têm um peso menor do que os técnicos. E a terceira proposta, que nenhuma universidade está adotando, seria do voto igualitário, em que cada indivíduo tem o mesmo peso. No voto igualitário, em que cada pessoa tem o mesmo peso, o peso de cada categoria vai ser a quantidade de pessoas dividido pelo total. Ou seja, no caso dos professores, nesse exemplo aqui, seria 6,82, dos técnicos 2,27, dos estudantes 90,91% do peso total. Esse cálculo ele é feito da seguinte forma: a gente pega o peso dos professores e divide pela soma das três categorias. E faz o mesmo nos outros dois casos. Peso dos técnicos dividido pela soma das três categorias e peso dos estudantes dividido pela soma das três categorias, multiplicado por 100 para dar um resultado em percentual. E nesse caso, todos os indivíduos teriam o mesmo peso, 0,02. Nessa aba, nós temos uma simulação dos resultados de uma eleição fictícia. Então, se nós tivermos uma determinada quantidade de eleitores aptos e a quantidade de votos recebidos por um candidato, essa tabela calcula o resultado dessa eleição, dessa votação, e nos três sistemas que nós vimos atrás, no proporcional de 70, 15, 15, no paritário e no igualitário. Paritário e igualitário. E no sistema proporcional atual, 70, 15, 15, o voto desse candidato corresponderia a 37,1%. No sistema paritário, a soma total dos votos dele seria 29,4%. E no sistema igualitário seria 12,8%. Essa planilha eu vou deixar disponível, vou deixar o link disponível na descrição do vídeo. E quem quiser pode pegar os dados de votações reais que ocorreram na sua unidade acadêmica, substitui esses valores aqui em cima e com isso vai obter um índice diferente. Por exemplo, se o número de professores fosse 400, o índice diminuiria para 29,5, sendo 130 eleitores que votaram no candidato I. Mas se o número de eleitores fosse 260, já se altera novamente os valores. Então, eu vou deixar essa planilha disponível. Quem quiser pode usar essa aba aqui para calcular os resultados de eleições que tenham ocorrido na sua unidade. Nessa outra aba, eu faço uma apresentação de uma proposta em que eu apresento algumas soluções para alguns problemas que foram vistos anteriormente. Primeiro, nós vimos que quando o sistema passa do proporcional atual para o paritário, o peso individual de cada professor, que antes era maior do que o dos técnicos, se inverte e passa a ser o contrário. Os técnicos passam a ter um peso maior. Então, uma forma de resolver isso é ter o voto igualitário entre todos os servidores, professores e técnicos. Então, nessa proposta, servidores e técnicos juntos poderiam ter 48% ou 64% do peso, e os estudantes teriam 48% do peso. Outra coisa que nós vimos, outro problema, foi que os terceirizados não participam dessa votação. Então, para resolver isso, pelo menos para eles serem lembrados, aqui eu estou atribuindo na proposta 4% do peso aos terceirizados. De certa forma, quem tem um maior interesse no ensino de qualidade são mais os estudantes do que os professores. Por outro lado, os estudantes são a categoria que tem menos conhecimento do funcionamento da universidade e que conhece os professores por menos tempo. Então, eu já vi no meu tempo de universidade como professor, situações em que os estudantes escolhem uma opção de política que é pior para eles
e escolhe um candidato que alguns anos depois eles se arrependeriam de ter escolhido aquele candidato. Então, levando isso em consideração, a gente pode pensar também no voto, ainda juntando professores e técnicos, mas na proporção equivalente ao do voto paritário. Então, professores e técnicos, por serem duas categorias, teriam o dobro de peso dos estudantes. E ficaria assim. Uma última aba é a mesma coisa, só que o problema dessa proposta aqui é que os votos de professores e técnicos ficariam juntos, então nós não conseguiríamos saber em quem os técnicos preferiram, qual foi o candidato preferido dos técnicos, qual foi o candidato preferido dos professores, já que os votos estariam todos juntos. Uma forma de manter técnicos e professores com o mesmo peso e ainda assim saber a distinção entre eles é fazendo um cálculo flexível do peso de professores e técnicos, mas de forma que a soma seja ou 48 ou 32. Então, nesse exemplo aqui, se o número de professores for 300, número de técnicos 100, número de estudantes 4.000, número de terceirizados 70, o peso dos professores, peso da categoria, seria 36. Nós temos aqui uma fórmula que faz o cálculo. O peso dos técnicos seria 12. Tenho aqui uma fórmula que faz o cálculo. Então, dependendo da quantidade de professores e técnicos, o peso da categoria diminuiria. Por exemplo, se o número de técnicos fosse igual ao de professores, o peso se torna igual de técnicos e professores. Se o número de professores for o dobro do número de técnicos, o peso passa a ser o dobro também. Então, juntando as duas categorias, nós temos nessa linha 48%, na segunda linha 32%, como nessa proposta aqui, mas as duas categorias ficam distintas e, portanto, nós conseguiríamos saber qual o candidato preferido de cada categoria. Bom, essas são algumas planilhas que ajudam a entender a fórmula e que também apresentam propostas de alteração na forma como é feito o cálculo do índice de cada candidato. Eu espero nesse vídeo ter ajudado a esclarecer como funciona essa fórmula. A discussão teórica sobre o significado de cada item precisaria ser aprofundada. Se você tiver algum comentário para deixar no vídeo, a gente pode conversar mais a partir dos comentários. Então é isso, obrigado. E é isso, espero ter ajudado.